Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um complemento do último vídeo que eu disponibilizei para vocês sobre a adubação do morango. Eu deixei até para fazer algumas coisas aqui, que nem vocês podem ver, a casca do ovo está praticamente inteira. Tem algumas outras coisinhas aqui que eu vou falar ao longo do vídeo. Porque assim, a adubação do morango, ela tem alguns pulos do gato. Tem algumas coisinhas que são bem interessantes a gente frisar para ter um resultado melhor. Eu, quando comecei a fazer esse tipo de adubação, como eu optei por fazer adubação orgânica, eu acabava usando algumas coisas que não eram tão eficientes. Então, ao longo do tempo, testando, eu cheguei nessa formulação que eu acho que é ideal. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês, coisa que eu esqueci de fazer no último vídeo, para vocês se inscreverem, ativar o sininho no canal, deixar ele para fazer barulhinho lá, porque aí toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão receber a notificação do YouTube. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que falar desse carinha aqui. Esse carinha aqui é muito importante. Muito, muito importante. Por quê? Esse carvão aqui é um carvão normal, carvão de churrasqueira mesmo. Eu vou abrir aqui e vou colocar um pouquinho para vocês verem. Carvão que a gente usa para fazer o churrasco. Você até consegue comprar ele pronto já em algumas agropecuárias. Algumas lojas, hoje em dia tem umas lojas especializadas já em produção de hortaliças em casa, né, tal. Então você consegue comprar pronto, só que você vai pagar bem carinho para poder só macerar isso daqui. E é bem fácil de fazer isso aqui, muito fácil. Vocês vão ver que se você pegar um saquinho plástico, colocar dentro e bater um pouquinho, você já consegue fazer esse pozinho aqui. É legal que ele não fique muito, muito pó, mas também não muito grande. O ideal é que fique uns pedacinhos assim, ó. Assim seria o ideal. Por que o carvão? O carvão é assim, toda adubação, toda e qualquer adubação que eu for fazer para qualquer planta, para qualquer planta que eu for fazer adubação, eu sempre vou utilizar o carvão. Por quê? O carvão tem alguns minerais que são muito interessantes pra gente. Ele tem, por exemplo, cobre, tem um pouquinho de magnésio, tem vários minerais que são bem interessantes. Mas não só isso. O mais interessante do carvão são duas coisas. Primeiro, ele é poroso. Então, tudo que você colocar ali junto, ele vai acabar absorvendo um pouco desses nutrientes, a adubação que você vai fazer ali, e vai ficar retido nele. Então, conforme ele for se degradando com o tempo, ele vai liberando isso para você lentamente. Porque o segredo de uma boa adubação não é quantidade, sim qualidade. Você tem que fazer a adubação de uma maneira que você disponibilize isso para a planta pouco a pouco. Principalmente a gente que faz tudo em vaso. Eu não cheguei a comentar com vocês ainda, mas tudo que eu tenho aqui é em vaso. Eu não tenho terra, não tenho espaço aberto no chão. Tudo é em vaso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a adubação, porque a planta não tem para onde correr, né? Ela não pode criar uma raiz nova lá para pegar o nutriente que ela precisa. Então eu tenho que sempre tomar muito cuidado com isso. É um dos cuidados principais para a gente ter as plantas em vaso. Mas voltando no carvão. Como ele tem essa capacidade de ser poroso, de absorver muita coisa, é interessante porque ele vai acabar te auxiliando na manutenção dos nutrientes. Você vai acabar liberando mais lentamente isso de uma forma graduativa, que é o que a gente preconiza, que é o ideal para a gente conseguir fazer a planta se nutrir melhor por um período maior. Então, isso daqui é um coringa. Você sempre vai utilizar. Lógico, não vai usar com muita quantidade, é sempre um pouquinho. Eu vou dar uma noção mais ou menos de quantidade para vocês, mais para frente no vídeo. Mas sempre vai utilizar. E a segunda coisa interessante do carvão é que ele deixa a sua terra mais aerada. A terra aerada é o ideal. A gente nunca pode ter uma planta com terra compactada. Quando a terra fica compactada, a raiz tem dificuldade de se desenvolver. Ela acaba não conseguindo crescer da maneira que ela deveria crescer. Ou então ela cresce muito pouco. Então, assim, quanto mais aerado sua terra for, melhor. Eu até deixei aqui do lado, para poder falar disso com vocês, o humus de minhoca. O humus de minhoca, ele é o adubo ideal orgânico.
Ele não tem... Ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Ele é totalmente aerado, como vocês podem ver. Vou chegar aqui mais pertinho para vocês verem. Ele é totalmente aerado. Ele tem o pH controlado, ele tem um pH neutro, um pH de 7. E ele tem todos os nutrientes que a gente precisa. Ele vai ter até algumas coisas que a gente acaba não conseguindo colocar na adubação orgânica, como os micro-organismos. Aqui tem bactérias boas, tem coisas que vão ajudar seu solo a se desenvolver melhor. Por que eu deixei isso aqui separado também? Toda vez que a gente lida com plantas em vaso, ao decorrer do tempo você vai perceber que a gente vai perdendo essa terra. A chuva vai levando, a terra vai compactando um pouquinho, vai acontecendo algumas situações que você perde essa terra. Então, de tempos em tempos, a gente tem que completar essa terra do vaso. E o adubo, o substrato ideal que eu recomendaria para vocês para completar, independente da planta, é isso daqui. Isso daqui é o ideal. Eu até tenho um minhocário aqui, mais pra frente a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre isso. Deixa a moto passar. Minha rua é muito barulhenta. Vai passar outra. Mas então, ele é a coisa ideal para você fazer essa complementação, até por ser tão rico em micro-organismos, porque a gente vai perdendo isso também no vaso ao longo do tempo. Então, isso daqui é perfeito também. Mas vamos lá para a adubação do morango. A adubação do morango, ela consiste basicamente em 3 coisas, que seria a casca do ovo, que eu deixei aqui pra gente triturar na hora, pra vocês verem. Triturar não, na verdade. Quando no início eu triturava em liquidificador, porque a gente lê que tem... Quem já fez uma pesquisinha rápida descobre que, na verdade, ele ajuda a molar a lâmina do liquidificador e tal. Só que eu percebi que eu perdia muito rápido o efeito da casca do ovo. Cai naquela situação que a gente estava conversando do carvão. O que acontece? Como ele fica muito pequenininho, a água leva com muita facilidade. E esses nutrientes também vão se decompor muito rápido. Eu acabo não tendo o resultado prolongado de adubação. Então, o que eu faço hoje em dia? Hoje em dia, quando eu vou fazer uma adubação com casca de ovo, eu pego as cascas, quebro na mão mesmo e deixo desse tamanho aqui, ó. Isso aqui, que tá inteirinho assim, isso aqui é doação da Dona Lídia. Dona Lídia é minha mãe. Ela deixa assim porque a gente utiliza na horta de uma outra forma. Eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Trituro não. Quebro em pedaços pequenos assim, ó. Isso aqui é o ideal. Por quê? Isso daqui a água não vai conseguir levar com facilidade. Não vai escorrer entre seu substrato, seu vaso. E vai liberar lentamente. Vai demorar mais para se decompor isso daqui. Por que a casca do ovo? Vamos falar dos nutrientes. A casca do ovo, ela é riquíssima em cálcio. Só que não é o cálcio que a gente está buscando aqui. Porque o cálcio eu já vou ter na farinha de osso, que é outro nutriente que a gente vai colocar também. A gente vai utilizar a casca do ovo por causa do enxofre. O enxofre é uma substância muito importante pro morango, pro morangueiro. Toda planta, na verdade, mas o morangueiro ele sofre bastante com carência de enxofre porque ele acaba não se formando direito. Se ele não tem uma formação correta, ele não vai produzir frutos da maneira correta. Então, isso aqui é muito importante. Então, casca de ovo. Deixa eu separar aqui. E nossa querida amiga, companheira de todas as adubações, farinha de osso. A farinha de osso, ela é riquíssima em cálcio também. Só que ela tem outras coisas junto também. O ovo também tem um pouco de fósforo, mas aqui vai ter mais fósforo. Aqui, esse adubo, muita gente não gosta dele, porque vocês vão perceber, quem já comprou ou quem vai utilizar, vai perceber que tem um cheiro desagradável. Porque é farinha de osso mesmo. Literalmente é um osso que foi algumas vezes cozido, outras vezes queimado e triturado para virar isso aqui. Mas ela é fenomenal para quem quer fazer adubação orgânica. Ela é fenomenal, porque você acaba liberando mais lentamente também por ser um osso, demora mais para se degradar, mesmo estando em pedacinhos menores. Então você acaba fazendo uma adubação muito bacana com ela.
é a farinha de osso que a gente vai utilizar, a casca do ovo e o carvão. Esses 3 ingredientes formam a adubação perfeita. A adubação que eu faço nos meus morangueiros e que eu tenho resultado que eu não tenho que reclamar. Então como que funciona? Toda vez que eu for fazer isso daqui, eu sempre vou fazer nas mesmas quantidades, tirando o carvão. Então, por exemplo, uma jardineira desenvolvida, que tem uma coroa razoável, que nem aquela que eu mostrei no último vídeo para vocês, eu vou precisar em torno de 50 gramas de farinha de osso, 50 gramas de casca de ovo e 20 gramas de carvão. Eu não vou dosar tudo aqui para vocês, porque eu ia ter que pesar tudo bonitinho. Eu deixando a quantidade para vocês já é bem fácil de conseguir fazer essa adubação, né? Vou misturar tudo isso aqui. Vou fazer aqui mais ou menos, porque eu vou levar vocês lá para ver como é a maneira de se fazer isso no vaso. O legal também é que depois de um tempo você começa a pegar o negócio só de olho. Você vai ver que não vai precisar... Desculpa pela moto de novo. Vocês vão ver que não vai precisar ficar pesando tudo. Você começa a entender, lembrar mais ou menos quanto que foi. É bem interessante. Uma coisa importante que eu não falei. Em quanto tempo que você vai fazer essa adubação? Essa adubação tem que ser feita no mínimo, a cada 2 semanas. No mínimo. O ideal era fazer ela uma vez por semana. Porque o morangueiro, ele, principalmente na época de produção, ele precisa bastante do fósforo e do cálcio. Olha como que ele fica bem diferentão. Fica bem diferentão mesmo. Agora isso aqui tá pronto. Então, vamos lá dar uma olhada como que se coloca isso na terra? Então, pessoal, eu já dei uma escavadinha aqui para não prolongar muito mais o vídeo, que eu vi que ele ficou meio longo. Eu dei uma escavada nele todo, tá vendo? O vaso inteirinho. Fui até lá atrás. Se vocês repararem, tá bem longe das raízes, tá vendo? É bem no cantinho mesmo do vaso. Por quê? Ele pode queimar a raiz. Todo adubo que a gente vai colocar assim, ainda mais esse que ele vai ficar mais alcalino, porque a gente está colocando 2 substâncias que tendem a deixar o solo alcalino, porque são 2 substâncias ricas em cálcio, tanto a farinha de osso como a casca de ovo. Então a gente cava longe da raiz, não precisa cavar muito, vai cortar um pouquinho de raiz, não tem problema, tá vendo? Aqui tem uma raizinha cortada, não sei se está dando para ver, vai cortar um pouquinho, não tem problema nenhum. Mas sempre longe da raiz. O ideal mesmo era fazer de todos os lados do vaso. Mas eu não costumo fazer isso porque, como eu disse, eu faço uma adubação que acaba demorando um pouco mais para se degradar. Então se eu fizer de todos os lados do vaso, eu vou acabar jogando adubo sobre adubo. Fazendo dessa forma eu consigo controlar e ver também se está tendo se está liberando lentamente, que nem eu falei. Então agora eu vou vir pegar meu coisinho aqui, meu potinho com adubo. As mudinhas que eu falei que eu ia colocar nos potinhos, já estão nos potinhos. Nos meus vasinhos pequenininhos. Os 3 estolõezinhos. Então, vou vir aqui e distribuir. Distribuir da melhor maneira possível. Vou jogar aqui no meio e a gente vai distribuindo com a mão mesmo. Então venho espalhando bem, espalho por todo o comprimento do vaso. Depois de feito isso, é só puxar a terra que você cavou com sua amiguinha pá. Isso não é pá, na verdade, né? Outro nome que eu não sei o nome. Não vou me atrever a tentar falar que eu não sei. E eu venho jogando a terra que eu deixei do lado por cima. É bem tranquilo. Não tem muito segredo, na verdade. Se vocês repararem, é mais cuidado mesmo. É mais algumas diquinhas básicas, mas não tem segredo. É bem tranquilo. Então vou jogar aqui, cobrir tudo com terra.
depois que a gente cobre tudo com terra, o ideal não, sempre você deve molhar depois, para ajudar esse solo a se compactar da maneira boa, né? Compactar, assim que eu falo, se unir e para esse adubo aderir no solo. Depois disso está pronto. Essa é a adubação do morango. A gente vai conversar de mais coisas sobre os morangos. A gente vai falar de outras plantas também, mas a gente tem bastante coisinha ainda. Bastante não, tem mais uns 2 vídeos mais ou menos sobre morango, porque eu quero dar tudo na sequência para vocês. Eu quero deixar assim, tudo mastigadinho, tudo de uma forma bem didática e sequencial, para você conseguir cuidar deles da melhor forma possível. E lógico, orgânico, né? Olha que lindo que tá meu manjericão aqui do lado. A gente vai falar de manjericão também. Vocês vão perceber que eu tenho muito manjericão da Toscana na minha horta. E é um vaso pequenininho, bem pequenininho. Mas eu tenho bastante porque ele tem uma função muito importante na horta. A gente vai falar disso em outro vídeo também. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pra quem assistiu até agora. Desculpa por ter ficado tão grande o vídeo assim. Mas é complicado. A gente vai falando e na hora que veja, falou um monte de coisa e o vídeo ficou muito grande. Mas é isso aí. A gente conversa sobre mais coisas mais pra frente. Obrigadão e até mais.